Shalom para todos, que o Eterno possa abençoar a vida de vocês. Você faz a oração para a gente? Depois eu encerro. Né? Querido Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, Rei, Criador de todas as coisas. Amém. Tem sido conosco, nos tem fortalecido, nos tem dado vida, saúde, nos tem abençoado com a possibilidade de estudar a Tua Palavra e de nos aproximarmos da Tua vontade, e nos aproximarmos da Tua verdade. Amém. Que o Espírito do Senhor vivifique cada uma dessas letras, dessas palavras que serão lidas, que serão ditas nessa noite, e que o nosso coração se aproxime do Senhor, Amém. Que as nossas vidas, Deus, caminhem em direção ao plano do Senhor para nós. Abençoa cada irmão da nossa congregação, Deus, os nossos amados, os nossos parentes, consola aqueles que precisam ser consolados, fortalece aqueles que precisam ser fortalecidos, Deus, e traz à nossa memória aquilo que nós não podemos esquecer para estarmos juntos do Senhor. Meu Deus, que o nosso coração se empenhe a cada dia, que o Senhor nos ajude naquilo que nós não temos condições por nós mesmos, de nos aproximarmos, de aprendermos mais e mais, e principalmente, meu Deus, que nós consigamos praticar aquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender. Assim nós oramos ao Senhor, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Amém. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aí a todos. Muito bom, mais uma vez, a gente poder compartilhar aqui do estudo do Pirkei Avot, que literalmente fôssemos traduzir a ética dos pais. Só fazer um recado aqui bem rápido, já estamos cerca de 48 horas de celebrarmos Rosh Hashanah e Yom Teruah, né? Que é o dia do toque do shofar, e é o dia também que dentro da tradição judaica celebramos o Ano Noivo Judaico. Então, estamos entrando aí no ano de 5.781, desde a data da criação do homem, e é um dia muito especial, de muita reverência para o povo judeu, para toda a nação de Israel. É o dia onde nós coroamos a Deus como Rei de nossas vidas, não que não fazemos isso no nosso cotidiano, todos os dias de nossas vidas, mas ali nós acentuamos, né, essa característica do Eterno, a sua essência como Criador de todo o universo, e é onde Deus julga o ser humano, julga a humanidade, dando a ele a oportunidade de sempre evolução espiritual. Então, já de antemão, antecipadamente, Shana Tová Umetuká. Shana quer dizer novo, né? Tová quer dizer bom, e Metuká quer dizer doce. Metuká quer dizer doce, né? Então, Shana Tová Umetuká, um ano doce, abençoado. Ano doce não significa que nós estamos livres de problemas, mas que a gente venha enfrentá-los com toda a provisão do Eterno, com toda a sua bênção sobre as nossas vidas, e assim a gente supera as nossas dificuldades com alegria. Então, celebre conosco. Agora, na sexta-feira, ao pôr do sol, do dia 18, estaremos comemorando juntamente com vocês, pelo menos fazendo um kiddush lá na congregação, para que a gente possa participar. Vamos cantar algumas canções, e nesse dia só existe uma mitzvah. As outras partes que faremos da cerimônia é mais uma tradição judaica. A única mitzvah dessa festividade é ouvir o toque do shofar, né? O toque do shofar. Então, que a gente ouça. E é interessante que quando você olha a primeira vez a expressão em hebraico, diz que essas vozes foram vistas, não ouvidas, né? E é a voz do shofar. A palavra kol significa voz. Lá em Êxodo 20 fala, né? E foram ouvidas a voz do shofar. Então, não é um som. É ouvir um som, é ouvir a voz, ela tem um indicativo, né? Ver a voz também? Lá fala em Êxodo 20, fala que a voz foi vista, né? Assim como Atos, capítulo 2. Então, assim, Shana Tová para todos, participe conosco, será uma grande alegria tê-los com a gente, tá bom? E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa festa, acessa aí, ficou acho que salvo só no Instagram, o estudo de quarta-feira da semana passada, a gente passou aqui um tempinho só conversando sobre o que é Shana Tová, o que é Yom Teruah, algumas coisas que podem ser feitas e o significado que isso tem para a nossa vida. Se você não viu, vale a pena olhar lá. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos dar início aqui ao nosso estudo. Só fazer um pequeno resumo, bem rápido aqui. Nós estamos fazendo um estudo sobre o livro Ética do Sinai, de Ivner Bunin, M. Bunin, né? Não sei o que significa M aqui nessa abreviação, né? Mas é um livro muito maravilhoso, muito abençoador, e se eu posso te falar, se você quer conhecer os ensinos de Yeshua, estude a ética do Sinai, a ética dos pais,
e você vai ver o ensino contemporâneo na época de Yeshua, o que a mentalidade judaica da época pensava, que é muito coerente com aquilo que Yeshua ensinava, e é muito profundo. Você fica instigado, sai de um capítulo já querendo entrar no outro, né? Você não quer parar. Então, assim, é maravilhoso esse comentário, e nós estamos estudando. Então, eu e o Lucas aqui vai fazer um mês agora, eu acho que nós vamos completar esses estudos que nós estamos fazendo, e a gente pensou, por que a gente não compartilha isso com a congregação, né? Que são ensinamentos práticos, né? Que falam do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, é isso que nós estamos estudando aqui. Vamos adentrar aqui no terceiro capítulo, correto? O capítulo 1º, na terceira Mishnah. O Pirkei Avot, ele é dividido em capítulos, e cada capítulo tem as suas Mishnahs. Cada Mishnah, ela é curtinha, e são antigas, né? Datam aí de alguns séculos ainda antes de Yeshua, algumas e outras no século II antes de Yeshua, até o século III, se eu não me engano, tem alguns rabinos deixaram alguns escritos bacanas. E o que a gente está estudando são as Mishnot, com o comentário desse Irving M. Boone, que é do século passado, aí, já falecido, né? Mas muito atual, e não muito só atual para os nossos dias, muito real, é impressionante ver como que ele escreveu algo lá. Esse comentário dele foi publicado em 1964, parece que ele estava olhando para os nossos dias. E o mais legal ainda é ver que ele caiu aqui no Instagram, acho que voltou. E o mais legal ainda é ver como que os ensinos dos apóstolos e de Yeshua, gente, como estão presentes, né? Como convergem. A gente vai estudando aqui, a gente vai marcando. Poxa, eu já ouvi um rabino falando sobre isso. A gente vai anotando Yeshua, né, se referindo. Vamos compartilhar aí com os irmãos. E olha aqui, bem, fazendo um resuminho dos outros estudos, a gente estudou a primeira vez sede prudentes no julgamento, então nós abordamos aqui como que isso se refere a uma corte de justiça, mas também no nosso cotidiano, de você ser ponderado, de julgar o ser humano, né? Depois nós falamos sobre... E aqui dentro desse ser prudente tem outras coisas, formar discípulo. Formar discípulo não é você atrair membros para a sua comunidade, mas você formar seres humanos, formar pessoas que se ergam, que saibam andar de forma pessoal, né, dentro da sua característica, e que você crie uma cerca dentro da Torá. Foi o primeiro tópico que nós falamos, né? E logo depois aqui nós falamos, na semana passada, o mundo se baseia em 3 princípios, está firmado em 3 pilares, né? Que aqui é o estudo da Torá, depois o serviço divino e depois as ações de caridade, de bondade para com o seu semelhante. Uma se refere da provisão divina dos céus para nós, que é a Torá. O segundo item desse pilar, desses 3 pilares, o segundo item é a Avodá, que é a nossa expressão para com o Criador. Então, de cima para baixo é a Torá para nós. A Avodá, nós expressando essa gratidão e a nossa reverência ao Criador. E o terceiro tópico é a nossa relação como ser humano, né? E agora a gente vai entrar aqui em mais um tópico que tem tudo a ver com o nosso cotidiano, tudo a ver com a nossa vida. Eu coloquei aqui, como nós vamos falar aqui sobre a Mishnah 3, a Mishnah 4, nós vamos ver se a gente consegue aí com o tempo chegar à Mishnah 5. Deixa eu lembrar da minha senha aqui. Se estiver falando, não lembra a senha do celular. Não lembra, é época de homem, né? Não dá para falar as duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu só lembrar que eu coloquei, não sirva esperando recompensas, é a primeira coisa que nós vamos falar. Depois, seja o teu lar uma reunião aberta para os sábios, esteja sua casa sempre aberta e acolhedora. Nós vamos tentar abordar esses 3 temas, se a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais em outros, aí a gente entra, né? Então, você podia fazer? Leio. Eu inicio? Não, pode deixar que eu leio aqui, olha. Antígonos de Sorro recebeu o ensinamento de Shimon, o justo. O que ele vai ler aqui é a Mishnah, é o tema que é base para a discussão e que é aqui tecido os comentários, tá bom? Shimon justo, ele dizia: não sejais como servos que atendem seu amo visando a recompensa, mas sim como servos que o atendem sem visar nenhuma recompensa, e tende sobre vós o temor do céu. Essa é a Mishnah. Você quer iniciar? Vamos Aqui a gente tem muita coisa para falar, né? Então, assim, não sejais como servo que amam ou sirvam
esperando ter alguma recompensa, mas que a gente venha atender sem visar recompensa nenhuma, tendo exclusivamente o temor dos céus. O que isso significa? Eu acredito, Rocha, que assim, o primeiro o sentido superficial, ele é muito direto. Não faça as coisas esperando recompensa. Não cumpra uma mitzvah esperando uma recompensa dos céus. Cumpra por amor, cumpra porque você entende que aquilo precisa ser cumprido, porque aquela é a vontade de Deus, mas não faça isso esperando recompensa. E aí não tem como, onde você continuar aí, eu não consigo fugir, assim que eu leio esse texto, do conselho e do mandamento, né, já do Novo Testamento aí, que Paulo deixou para a gente, eu deixei separado aqui, ó, lá em Colossenses 3, a partir do versículo 18, ele começa a falar um pouco ali dos deveres, né, das mulheres para com os homens, dos homens para com as mulheres, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, e lá no versículo 22, ele fala bem assim, Paulo, Colossenses 3, 22, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos em tudo, não sirvam apenas enquanto eles os observam, para ganhar-lhes o favor, mas sirva com sinceridade, por temor ao Senhor. Olhem, é um conceito. É o mesmo conceito. O temor dos céus. Tende sobre vós o temor dos céus, diz a Mishnah. Ou seja, esse é o seu combustível, essa é a sua inspiração. Para mim, esse texto aqui é muito próximo da data de Paulo, que Paulo escreveu. Então, é difícil não dizer que Paulo não estava estudando esse texto aqui, né? Considerando que esta Mishnah específica foi escrita aí das palavras, né? Isso. Então, ele associa o obedecer e o fazer sem esperar recompensa, sem querer aparecer para o seu Senhor, para obter favor, mas faça pelo temor dos céus. Nós vamos falar o que significa esse temor. E aí, vamos lá, cadê? Deixa eu terminar esse versículo, que Paulo fala algo muito bacana, né? O trabalho fizer, mas por temor ao Senhor. Independentemente do trabalho que fizerem, dediquem-se a isso como alguém que não serve só a homens, mas ao Senhor. Lembrem-se do Messias, né? Receberão as recompensas só do Senhor. Vocês são escravos do Senhor, do Messias. Não se perguntem, quem fizer o que é errado será pago segundo o erro e não haverá favoritismo. Enfim, não obedeçamos esperando a recompensa. E o que eu acho muito bacana quando Paulo fala é que ele não está se referindo só ao mandamento. Ele está se referindo ao Senhor. E não é o Senhor numa condição de chefe, não. É o Senhor numa condição de senhor de escravo. Que dirá um empregado em relação ao seu patrão, que é remunerado para aquilo lá. Isso é muito forte, eu acho, para o nosso dia a dia. Olha que interessante, o texto diz assim aqui, ó, aí ele já entra no comentário, né? Não torne o seu serviço condicionado ao recebimento das recompensas. Geralmente a gente está associado com serviço a Deus aquilo que a gente vivencia nas nossas comunidades, sejam elas religiosas, sei lá, aonde a gente está habituado, né? Mas esse serviço divino, ele abrange todos os aspectos da nossa vida. Não é só o que eu faço na minha congregação, se eu faço parte de um louvor, se eu ensino uma palavra, se eu sou um professor infantil, se eu sou um professor de um adolescente, se eu tenho uma responsabilidade. Não é só esse serviço, esse serviço cotidiano. Tudo que você for fazer, seja de bondade para com o seu semelhante, seja no sentido de cumprir um mandamento, faça porque você exclusivamente tem temor a Deus. Não temor de medo dele, mas de reverenciá-lo. Eu estou fazendo isso porque eu entendo que é o meu Criador que estabeleceu esse princípio para a minha vida e assim eu obedeço, né? E ele diz aqui, ó, contudo, é errado cumprir uma mitzvah com a condição de receber uma recompensa, pois isso implica que se você não receber a recompensa esperada, você está pronto a repudiar a mitzvah e a sua obrigação contínua para com o judaísmo é quebrada, né? Então, assim, não tenha expectativa de nada, seja aquilo que você tem pleiteado. Eu sempre falo isso, eu não gosto dessa história de campanha. É diferente você ter um compromisso de oração, é diferente você pleitear algo diante de Deus, mas não condicione aquilo ali em nada da sua vida. Porque se você condicionar, quando chegar o momento de você decidir, você vai perceber que pelo fato de você não ser recompensado com aquilo que você está pedindo, você pode falhar em algum princípio com Deus. Então, isso aqui é uma forma muito simples, muito didática, de nos ensinar a servir a Deus
simplesmente por amá-lo, né? Simplesmente por querer se aproximar dele. Esse é o sentido, né? Eu quero estar próximo de Deus. E aqui eu falo que isso é importante para a nossa comunidade. Às vezes nós esperamos participar de nossa comunidade porque nós estamos bem com as pessoas, ou porque eu recebia o elogio da pessoa A, ou porque a pessoa B me tratou de uma forma muito inesperada, de uma forma que eu não esperava. E às vezes você deixa de prestar um serviço divino que você poderia estar servindo simplesmente porque você teve uma expectativa, ou porque você recebeu algo que você não esperava, que você não gostou. Esse se encaixa no sentido de que meu serviço não pode estar condicionado a esses sentimentos, né? Então, essa ideia de que se a recompensa não veio, quando você faz algo pensando na recompensa, se a recompensa ela não vier na medida que você entende que é justa, porque às vezes ela vem e a gente sequer percebe. Quando essa recompensa vem na medida que você não entende se é a medida justa que você merecia, nesse entendimento, você estaria pronto a falar assim, poxa, não valeu de nada. É como se eu soubesse que eu não ia receber algo em torno, eu nem teria feito isso. Pô, isso é muito, muito ruim, isso é terrivelmente ruim. Especialmente, você tem puxado isso para o serviço da congregação, plenamente verdade. Mas eu puxo isso, às vezes, para o próprio serviço laboral nosso, do dia a dia, as pessoas elas só querem fazer, muitas vezes, pensando que o chefe vai ver, pensando que, deixa eu fazer aqui para aparecer, porque eu vou ganhar uma promoção, vou ganhar uma dispensa, vou ganhar um elogio, vou ganhar um a mais. Ô, gente, quem vai te elogiar, quem vai te recompensar é o Senhor. É pelo temor a Deus que você faz isso, igual Paulo coloca aqui. Não é pelo temor do seu chefe. É um comportamento que a gente não pode andar com ele. E eu acho bacana, porque a tradição cristã, de maneira geral, por vezes, ela fecha os olhos para a Torá. Então, ela pega um texto, igual o Paulo que está aqui, falando exatamente o que está na Torá oral, né? Na Torá oral, e as pessoas também acabam fechando os olhos para o que Paulo está falando. Que olha, faça o que você tem que fazer sem esperar recompensa, faça o que você tem que fazer pelo temor dos céus. E olha que interessante. A gente pode levar essa essência em todas as áreas da nossa vida, né? Vamos dar um exemplo numa vida a dois, de um casal. Quantas das vezes que a gente faz alguma coisa pelo casal, ou esposo pela esposa, esposa pelo esposo, esperando ter alguma coisa em troca. Ótimo quando vem. Não que não deva ter alguma recompensa ou algum elogio, mas faça porque é uma mitzvah boa para o seu mandamento. A maior mitzvah que existe dentro do contexto judaico é você fazer o shalom bait. Shalom é paz, bait é casa. A paz dentro da sua casa. Está vendo como que esse princípio ele é observado em toda característica, se vai nos trazer um benefício? Você falou da nossa vida secular. Poxa, que tal você... Eu vou falar da minha experiência, que trabalho com cliente. Que tal eu tratar bem ao cliente, por ele ser um ser humano, e porque é uma mitzvah eu tratar o ser humano bem e ajudá-lo naquilo que é possível, que eu posso fazer, do que eu simplesmente fazer isso porque meu chefe vai me elogiar, porque eu vou ter alguma remuneração naquela expectativa com o cliente. Então, faça isso porque tem que ser feito. Em todos os aspectos, né? Não se preocupe em ter nenhuma recompensa, porque cumprir uma mitzvah pelo temor do céu é o principal sentido. E o que significa esse temor do céu? As pessoas sempre associam o sentido da palavra temor com medo. E, de certa forma, isso é uma realidade. De certa forma, o temor, ele tem esse princípio de que você precisa temer alguém que pode te trazer uma punição devido àquele erro cometido. Esse é um conceito de temor, mas ele é incompleto quando você carrega somente ele. Se você o complementa, se você buscar algo a mais, você vai conseguir entender a essência do temor. Porque assim, nós não reconhecemos que Deus nos recompensa, a gente está falando que nós não precisamos buscar, mas isso não quer dizer que Deus não vai nos recompensar. Em todas as áreas, Deus te recompensa. Não, talvez por pode não enxergar que essa recompensa está chegando, essa recompensa pode não ser agora também, ela pode estar sendo preparada no futuro. O ar que respiramos é uma recompensa, é uma bênção de Deus
é algo que ele está nos fazendo, talvez por algo que nós... Talvez eu recebi a condição financeira, porque Deus falou assim, eu vou te abençoar, porque você atentou para o pobre. Não que aquele foi o seu motivo, mas Deus te deu, Deus te concedeu essa bênção. Mas assim como você reconhece Deus como recompensador, você precisa entender que também é a realidade. Deus puniu o ser humano devido à sua desobediência. Isso não é na forma como a gente compreende, tá? Deus tem a sua forma de agir, que isso eu acho que foge à compreensão do ser humano. Mas da mesma forma como você compreende Deus como recompensador e galardoador de bênçãos na tua vida, na minha vida, a gente precisa compreender Deus como aquele que também nos pune se a gente continua na rebeldia de nossa transgressão, né? Então, essa realidade de temer a Deus, ela é verdadeira, só que ela não é a única. O verdadeiro sentido e mais completo de temor é de você compreender que Deus ele está em todo local, ele compreende a sua grandeza e está presente em tudo. E eu contei essa experiência aqui que eu li no livro, não lembro o nome do livro, não sei, deve ter sido até aqui na Ética dos Pais, né? Que ele teve uma bênção do Rabino que, no final dos seus dias, os seus discípulos chegaram para ele e falam assim, Rabino, me deu uma bênção. E o Rabino chega para eles e fala assim, que o seu temor a Deus seja tão grande quanto o temor aos homens, né? Aí os discípulos do Rabino falaram assim, mas o meu temor a Deus não deveria ser maior do que o meu temor aos homens? Ele falou, não, basta que o seu temor a Deus seja igual ao temor ao ser humano. Aí ele falou assim, Rabino, nós não estamos entendendo a sua bênção, nos explique. Aí o Rabino foi explicar. Ele falou assim, quando nós pecamos no nosso íntimo, no escondido, se nós soubéssemos que existe uma pessoa nos observando, nós vamos deixar de cometer o pecado pela vergonha e constrangimento que teremos com aquela pessoa que está vendo o nosso pecado. Então você deixa de pecar porque alguém está te vendo. Você tem temor da reação dela, daquilo que ela vai pensar de você. Então o temor ali te livrou do pecado. E quando estamos pecando no nosso interior, no nosso escondido, Deus está vendo. Essa é a essência. Eu não peco porque eu sei que Deus contempla tudo. A sua grandeza está em todos os aspectos. Não é porque eu falo assim, eu não vou transgredir porque Deus vai me punir. Não, é porque Deus está presente aqui. Ele é o Rei dos Reis. Então, o sentido verdadeiro de temor é de saber que a grandeza de Deus está em todo lugar. Ele cita até o versículo de Davi aqui. Antes de eu entrar nesse versículo de Davi, deixa eu comentar ali que eu vi, cada mitzvah traz uma recompensa em si mesmo, é verdade, as recompensas serão guardadas para o mundo vindouro, também é verdade. E aí, quando a gente olha os comentários, a gente vai percebendo o seguinte, de fato, cada mitzvah vai gerando uma recompensa para o mundo vindouro, isso é inegável, e a gente vê, assim, alguns diálogos entre alguns sábios que vai trazendo aqui, daqueles que falam assim, eu não quero nem receber nada agora, deixa eu levar uma vidazinha simplesinha, para não correr o risco de tirar parte da minha recompensa do mundo vindouro, que é uma recompensa para a eternidade, mas de fato o eterno é livre. Ele pode nos recompensar lá no mundo vindouro, isso é inegável, mas ele pode recompensar aqui também, e ele vai fazer isso. O que não pode é a gente ficar condicionado a essas recompensas neste mundo. E olha que interessante, tem um texto de Yeshua dizendo isso literalmente, porque quando você faz uma bênção com o desejo da recompensa, é como se você de fato estivesse tirando lá do mundo vindouro aquilo que Deus está estabelecendo para você. Olha que interessante. Então, o conceito judaico é, quando eu tenho um interesse numa mitzvah, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu ajudo o próximo porque eu sei que eu vou receber voto na eleição. Tá aí. Que é muito comum, né? Estou falando da eleição. Ou eu ajudo o próximo porque eu quero ser visto diante das pessoas. Porque eu quero obter um favor ali na frente. A sua mitzvah, o fazer bem ao próximo é muito bom, mas você deixou de receber a recompensa porque você já está recebendo ela naquele momento. Então, quando você faz, as bênçãos e a recompensa do Eterno, ela existe, mas a sua intenção não pode ser essa. Então, quando você faz uma mitzvah pelo temor dos céus, você recebe as recompensas aqui, como está ali, e também no mundo vindouro. Então, ela é potencializada, né? Agora, Rocha, não que, seguindo aqui, né, a linha do comentário
Não que a gente não possa pedir as coisas para o Eterno. O próprio Yeshua ensinou, ó, coloca suas necessidades, faça suas necessidades serem conhecidas diante do seu Pai, né? Se nós que somos maus atendemos os pedidos dos filhos, muito mais nosso Pai que está no céu. Então, não é errado, não é errado. O que não se deve fazer é condicionar o seu serviço. É condicionar o seu serviço. Eu lembro de uma paraxá em que a gente falou um pouco sobre sacrifício. O sacrifício, não faça o sacrifício esperando o favor de Deus em troca. Isso é paganismo. Os pagãos ofereciam sacrifício lá para acalmar o vulcão, para acalmar o mar, para fazer chover. A ideia não é essa. A ideia não era de sacrificar esperando. A ideia não era cumprir a mitzvah esperando a troca. Então, isso é paganismo. Sim. Daí o perigo que a gente pode ter quando a gente começa a fazer determinadas campanhas. Tem que ser cuidadoso, tá? Tem que ser cuidadoso para a gente não estar tentando barganhar com o Eterno. E aí, quando a gente fala sobre vou pedir ao Eterno, o conselho judaico, seja um pouco genérico, né? Aí mais amplo, né? Que o seu pedido seja mais no coletivo para que você... E aí ele usa o exemplo do rei Davi, né? Que o rei Davi cheio de problema, todo enrolado, aí ele fala assim, ó, o rei Davi implorando ao Todo-Poderoso diz lá no Salmo 27, né? Uma coisa pedi ao Eterno, que eu possa viver na casa do Eterno todos os dias da minha vida para contemplar a majestade do Eterno e estar sempre diante do seu templo. Porque ele me guardará no seu pavilhão no dia do mal, me acolherá no recôndito da sua tenda, me elevará sobre uma rocha, minha cabeça estará acima dos meus inimigos. E aí, qual é o comentário? Veja bem, Davi pediu uma coisa, que ele pudesse habitar na casa do Eterno, né, pelos dias lá. Uma coisa pediu ao Eterno, posso viver na casa do Eterno por todos os dias. Ali mesmo, ele já falou assim, porque ele sabia que, ó, se eu morar na casa do Eterno, eu vou receber isso, ele vai me livrar dos inimigos, eu vou habitar no pavilhão do Eterno, ele vai me acolher na sua tenda, e várias coisas vêm. E aí vem uma historinha bacana, né, que um homem ganhou um prêmio lá de $100 mil na loteria, em 1960, $100 mil era muito dinheiro, né? Seus parentes começaram a pedir favores, eu não precisava disso, eu precisava de dinheiro para casar, eu precisava comprar uma casa, ele foi emprestando. Impressionado com o silêncio era o quê? Um sobrinho dele, alguma coisa nesse sentido. Aí ele falou assim, e você não vai pedir nada, não? Aí ele falou assim, eu só quero uma coisa, tio. Eu quero casar com sua filha. Assim, olha que pedido inteligente. Ele só pede uma e ele sabe que se ele casar com a filha do rico, ele vai receber tudo aquilo, ele vai receber a casa, ele vai receber o dinheiro do casamento, ele vai receber um monte de coisa. E a cultura e a tradição judaica nos leva a priorizar isso. Né? Aquilo que é a essência de tudo, como se fosse. Né? E aí, o que Yeshua ensinou disso daí? Literalmente, cadê o texto? Mateus 6, né? Tá aqui, ó, Mateus 6, 33, é ele mesmo? Entretanto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Leia o 31 antes, né? Portanto, não fiquem ansiosos perguntando, Mateus 6, 31, o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Veja só, hein? Deus me dá comida, Deus me dá roupa, Deus me dá um lugar para onde eu morar. Não é isso que Yeshua falou para você ficar pedindo essas coisinhas pequenas lá. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não se preocupe com amanhã se preocupa com consigo mesmo, já basta cada dia o seu mal. Então, tem tudo a ver com que... Busca o reino do Eterno, vamos cumprir... Isso que a gente fala aqui, o ensino de Yeshua tem tudo a ver com é muito fácil casar. Você junta, a gente vai estudando aqui, vai falar, pai, Yeshua já ensinou isso, Yeshua já comentou isso. E eu falo, irmãos, quando a gente estuda esse contexto judaico, tendo a visão e o olhar adequado de Yeshua HaMashiach, isso colabora com a nossa fé. Nossa fé vai sendo mais palpável no sentido de ser mais real, mais prático em nossas vidas. Olha que história fantástica contada aqui sobre Baal Shem Tov, que diz assim, ó, é linda essa história. Conta-se uma história sobre Baal Shem Tov, de que, quando ele tentou, certa vez, angariar fundos numa cidade para construir uma mikvê é imagina um batistério aí dentro do cristianismo, né? É lógico que a utilidade é diferente, mas
tem o mesmo simbolismo. Banho ritual, um banho ritual. Um banho ritual. Então, Baal Shem Tov foi angariar fundos numa cidade para construir o mikvê. A resposta foi insuficiente, as pessoas não deram muito dinheiro para o fundo. Em desespero, Baal Shem Tov abordou um dos homens mais ricos da cidade e perguntou-lhe seu próprio quinhão, e prometeu a ele o seu próprio quinhão. Prometeu Baal Shem Tov, prometeu o quinhão dele, a recompensa dele do mundo vindouro para esse rico, dizendo assim, ó, se você nos der a mikvê, eu te dou aquilo que eu vou receber no mundo vindouro para você. Como se pudesse, né? Mas é uma analogia aqui. Paulo fez algo parecido, né? Se eu pudesse, eu entregava meu quinhão no mundo vindouro para salvar os meus irmãos. O ricaço aceitou o acordo e fez a contribuição, mas insistiu num acordo por escrito para confirmar a transação. Uma vez tudo terminado, os discípulos de Baal Shem Tov, que testemunharam o compromisso, se voltaram para o seu mestre em assombro e perguntaram como ele podia renunciar o seu quinhão no mundo vindouro, uma recompensa pela qual ele havia tanto trabalhado a vida inteira. A resposta de Baal Shem Tov foi tríplice. Primeiro, ele diz, a tradição nos assegura que seja o que for que tenhamos renunciado para cumprir uma mitzvah, um mandamento, somos recompensados 10 vezes mais. Olha que lindo. Então, ele tá respondendo o questionamento deles. Por que você deu o seu quinhão, abriu mão de uma coisa que você trabalhou a vida toda? E ele falou, se eu abro mão de uma coisa para cumprir uma mitzvah, que era de fazer a mikvê, eu vou receber 10 vezes mais. Ora, em vez de renunciar ao meu quinhão no mundo vindouro, na verdade, eu investi nele, com a esperança de recuperar isto e ainda mais. Segundo, a vida no mundo vindouro iria beneficiar apenas a mim. A mikvê, a mikvah, irá manter a cidade inteira pura e santa. Certamente o bem-estar de muitos é muito mais importante do que o benefício de apenas uma pessoa. E, finalmente, eu não trabalhei para ganhar a vida no mundo vindouro. Só tentei realizar mitzvot, só tentei realizar o mandamento pelo próprio mandamento e por nenhum outro motivo. Então, a essência é essa. Você cumpre o mandamento. Ele até sabe que, ó, eu sei que eu vou ganhar 10 vezes mais lá, mas não é nisso que eu estou interessado. Eu estou interessado em cumprir a missão. Esse comportamento, ele é muito judaico. Ele é muito judaico. Não, pera lá. Esse cara está fazendo uma treta, ele tá negociando. Na verdade, ele sabe o que ele vai sabe o que ele vai ganhar, mas ele falou assim, não é por isso. Mas é exatamente porque ele não está preocupado por isso, que ele sabe que ele vai ganhar aquilo que ele está falando, que ele está se preocupado. Tem um pensamento interessante que às vezes nos escapa, né? Não, eu falo que é uma construção de comportamento que tudo que tá envolvido nessa situação traz como benefício. Você abre mão de alguma coisa que você sabe porque você abriu mão, você recebe mais aquilo. Você se une a Deus pelo verdadeiro motivo e não pelas recompensas. E quando você abre mão de alguma coisa pela mitzvah, as pessoas que estão em sua volta, elas são beneficiadas. Elas recebem esse benefício. Então, assim, porque você trata as pessoas pelos verdadeiros motivos, não porque eu espero do Lucas aquela característica, não porque ele é bonzinho comigo, não, mas eu cumpro a mitzvah porque eu tenho que cumprir a mitzvah. Não se preocupa com a recompensa, que isso é consequência, né? Vamos pular aqui, senão a gente não vai conseguir andar. O temor dos céus, eu acho que... Antes do temor do céu, para a gente também não ser acusado de que, mas tem um texto na Bíblia que fala diferente disso. Disso tudo que nós estamos falando, de abrir, de cumprir uma mitzvah, um mandamento, sem ficar preocupado com a recompensa, tem uma exceção no texto da Torá, em vários textos do Taná, que é fazei prova de mim, trazemos dízimos à casa do tesouro. Sim, então ele comenta isso aqui também. A única exceção que existe que foge a essa regra e ela está aberta literalmente em relação ao dízimo, à oferta, porque ele fala, faça isso porque eu vou te entregar mais. Faça isso e faz prova de mim. Então, existe essa exceção, isso não pode passar batido, porque essa daí, de alguma forma, o Eterno falou assim, pode me dar o dízimo aqui, dá o macê, dá o dízimo do pobre, dá o dízimo do levita, dá o dízimo que eu vou te recompensar, e faz prova de mim, que você vai ver que eu vou te dar mais do que você está entregando.
Eu vou só contribuir aqui com o Lucas falou, para a gente deixar isso cada vez mais claro na congregação, tá? De novo, eu recebi uma pergunta, e eu gosto que as pessoas façam essa pergunta, né? Foi esse final de semana, a pessoa falou assim, Rocha, eu estou com um irmão com dificuldade, um parente em dificuldades na minha casa, e eu posso dar o meu dízimo? Pode e deve. Pode e deve. Se aparecer alguém, não precisa ser seu parente, se aparecer um vizinho do lado da tua casa, passando necessidade, que você precisa ampará-lo, que você dê o seu dízimo para essa pessoa, para que ele possa sustentar. O momento que você não tiver ninguém que o Eterno colocou diante de você, para você ampará-lo, para que ele se sustente, contribua com a sua comunidade, ajude a sua comunidade. Então, assim, eu não tenho medo nenhum de fazer isso. Eu quero cumprir a mitzvah pela cumprir pela mitzvah. E eu sei que, ensinando a vocês isso, o Eterno há de nos abençoar. O sentido não é de ter a bênção, o sentido, vão cumprir a mitzvah. Vão cumprir a mitzvah. Então, assim, se você tiver alguém dentro da sua casa, seja um vizinho, não precisa ser seu parente, mas que está passando necessidade, dê o seu dízimo. Se a congregação passar algum aperto com a conta, eu vou bater na porta de vocês aí do YouTube, do telefone, do WhatsApp, e falar, nos ajuda aí. Mas, por favor, não deixe de amparar o pobre necessitado com seus dízimos. Aí eu não vou deixar passar direto essa conversa aí, né? Vamos lá. Todo o dízimo que entra e as ofertas que entram na congregação, a gente acompanha isso, o custo nosso é para aluguel, é para água, mas não ter nenhum equipamento de som, né? Pagar um ar-condicionado, alguém que faz a limpeza, alguém que faz algum serviço, né? Para a gente estar aqui transmitindo, isso tem um determinado custo. Agora, a maioria dos obreiros da casa nada recebe, então quase 100% do recurso que entra, ele é revertido para tzedakah pela congregação. Então, se o Eterno colocou diante de alguém que está precisando, um necessitado, não deixa passar a oportunidade de cumprir um mandamento que é ajudar o pobre que está batendo na sua porta. Não deixe de fazer isso, mesmo. Tá bom? E assim... A bênção da nossa comunidade... Aquela história que foi colocada aqui, que você leu mais cedo, tema a Deus como se você estivesse temendo o Rocha Francisco. Olha só, hein? Se você está começando, o que o Rocha vai achar de mim, que eu não fui lá e me entreguei o dízimo na congregação essa semana, você tem que temer a Deus esse negócio, não é o Rocha, você teme a Deus, você guardar aquele dinheiro lá e deixar de ajudar o pobre que está batendo na sua porta. E nem precisa vir falar, Rocha, eu dei meu dízimo. Porque quem mandou o pobre lá na sua porta não foi o Rocha, foi o próprio Eterno que fez ele bater na sua porta. Então, não negue esse dinheiro para ele, não. E é o que Yeshua combatia lá, que alguns dos fariseus estavam fazendo, que eles diziam que era lícito você tirar algo que deveria ter sido dado para o pai ou a mãe, que talvez estava necessitando, e desse para o templo. Eu concordo que é importante você contribuir com a sua comunidade. Não deixe de fazer, tá? Se você precisar dispensar todo o seu recurso para o pobre necessitado, faça isso. Mas eu tenho certeza que no momento que a congregação estiver precisando, o Eterno há de mover o teu coração para que você nos ajude, tá? Se você não tiver ninguém para ajudar, dispensa o seu recurso para a nossa comunidade, que a nossa comunidade há de dar o destino do recurso de forma correta, tanto para as ações espirituais que fazemos, quanto para ajudar o pobre necessitado. Agora, evita achar que o mais pobre, o mais necessitado é você, porque se você olhar para o lado, certamente vai ter alguém precisando mais do que você. Então, lembra da viúva pobre, que mesmo um pouquinho ela foi lá e falou assim, não deu pouco, eu vou tirar para ajudar outra pessoa. Tá bom? Muito bom, muito bom. Acho que a gente pode entrar aqui, né, do temor. Eu quero falar de temor, Rocha, eu quero falar de temor, porque o finalzinho fala assim, e tende sobre vós o temor dos céus. Não é isso? E a gente vive períodos muito complexos. Eu estava vendo um vídeo olhando essa semana aí, não costumo fazer, né? Resolvi passar lá no YouTube lá e vi a Ana Paula Valadão, né, uma cantora gospel lá da Lagoinha, que ela é, Batista da Lagoinha, enfim, uma pastora. Pegaram um vídeo dela lá de 2016, em que ela estava associando homossexualismo à transmissão da AIDS, falou que o casamento
uma proteção para a saúde, né, o vínculo do casamento, para que haja, né, essa relação sexual de monogamia junto com o seu cônjuge, que é uma blindagem, inclusive, para essas doenças sexuais. No caso, ela estava falando da AIDS. Ela foi massacrada, teve que desligar canal e um monte de coisa. Isso é recente? Agora, eu vi isso essa semana. Isso daí, o vídeo dela é de 2016. Tá, mas apareceu agora essa semana, isso daí. E eu falo assim, como é fácil a gente ter sobre a gente o temor das pessoas. E esse temor, essa imposição das pessoas nos fazendo temer o rei, temer o politicamente correto, temer ideias novas, ideias progressistas, como que isso pode nos impelir e nos levar a diminuir o nosso temor dos céus? E passar a mão, passar a ter como correto, passar a ter como tolerável aquilo que a Torá fala que é abominável. Não é nem só aquilo que a Torá coloca como sendo um pecado, aquilo que a Torá coloca como abominável. E esse temor do céu a gente não pode perder. É verdade. Tá bom? Então, a gente está vivendo um período bem difícil, um período complicado. Onde esses valores estão sendo desconstruídos cada vez mais, né? Esses valores morais, né? E eu me defronto, porque você vai vendo as crianças na escola e, às vezes, né, mesmo em pandemia, a gente consegue perceber isso, vai olhando as apostilas, participa ali de uma aula, conversa com o filho, e como que começa a se relativizar esse temor do céu, e colocar esse temor como sendo algo ruim. Olha, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria, não existe entendimento sem o temor dos céus. E olha que interessante que o texto, por que o temor dos céus é o princípio da sabedoria? Olha que interessante essa fala. O ser humano não pode sobrepujar a tentação somente com amor. Ele também precisa sentir pelo Eterno uma mistura de temor e reverência. O amor pode motivar as ações positivas. Faça o bem, ajude o teu próximo, faça oração, cante um louvor. Mas o temor pode refrear o ser humano de violar as proibições, os mandamentos negativos. Outra maneira de interpretar essa acessão, esse comentário de Antígonos, é que você não deve cultivar o temor ao Eterno, mas que sua presença, é o que eu falei, né, deve evocar o temor ao Eterno em todos à sua volta, como lemos na Torá. E verão todos os povos da terra que a presença do Eterno é invocada sobre ti e te temerão. O que ele está querendo dizer? Que quando você cumpre as mitzvot por o temor do céu, as pessoas percebem a bênção de Deus em você, e aquilo ali gera o temor. Vou dar um exemplo aqui. A nação de Israel, lá no Egito, houve o temor dos céus pelaquilo que Deus estava agindo. Você lembra daquela situação lá com Abraão também, com Abimeleque, que ele percebe que a presença de Deus está com ele, e ele fala assim, eu tenho visto que Deus é contigo, que haja paz entre mim e você. Então, assim, essa união e essa obediência ao Eterno, o temor, faz com que a presença de Deus seja perceptível e as pessoas respeitem ao Eterno, reverenciem o Eterno pelo seu procedimento, né? Então, esse é um princípio muito lindo. E aqui, olha que lindo, hoje, mais do que nunca, quando nos aproximamos do serviço do Todo-Poderoso, devemos ser conduzidos pelo ensinamento de Antígonos, e tende sobre vós o temor dos céus. Então, que seja essa realidade sempre em nossas vidas. Para fechar essa parte do temor, deixa eu ler também o texto da Torá, que diz o seguinte, ó, lá em Deuteronômio 47, Deuteronômio 10, 12, fala lá, ó, qual é a coisa que o Eterno, teu Deus, pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus. Aí você anda no caminho. Olha, não perca o temor, não deixe perder, não tema as pessoas, não tema o politicamente correto, não tema ser criticado, não tema uma modernidade, mais do que você tema é o Eterno, mais do que você tema os seus mandamentos. Isso é sério, viu, Rocha? Não deixe de engambelado, devagarzinho, a gente começa pode começar a absorver conceitos, que aí você está temendo mais uma crítica das pessoas, do professor, de quem está do seu lado, do que você está temendo ao Eterno. Tá bom? Mesmo que seja, isso é antiquado, não é, isso é outro papo, mas não é antiquado. Mas eu sempre falo, esses dias eu acho que foi a Ju que comentou, fez uma pergunta, vou citar o nome dela, que eu sei que ela me perguntou sobre uma relação que a gente poderia ter no nosso cotidiano, no trabalho, com pessoas que defendem uns princípios contrários àquilo que a gente
que a gente defende, né? A gente tem uma linha... Que a gente defende, que a Torá defende. Que a Torá defende, né? Que a gente defende no sentido de ser o princípio moral da palavra de Deus. A gente tem uma linha que a gente pode permitir esse acesso, né? Essa linha, você precisa ter o filtro, e a palavra de Deus que vai te revelando isso. Por isso que eu falo que quando nós cumprimos com as mitzvot, com os mandamentos, nós vamos sabendo discernir qual é a linha que eu posso deixar com que isso adentre. Quantas vezes a gente negocia aquilo que entra para dentro da nossa casa com televisão, a gente deixa entrar porcaria, sei lá, por vários outros motivos, quando a gente precisava ter o temor dos céus, que aquilo ali é uma porta de entrada da minha visão, do meu ouvido, do meu falar. Então, assim, a gente precisa saber discernir essa relação que a gente tem no nosso cotidiano, até onde eu não posso deixar isso penetrar nada dentro do meu ser, dentro da minha característica. Então, é o que o Lucas está falando, né? Que o temor do céu dirige a sua vida de maneira que você sabe essa linha, ó, daqui não pode passar. Esse princípio aqui eu não quebro por causa de um politicamente correto, vamos dizer assim. Eu li uma frase hoje, Groucho Marx, é do século passado também, começo do século passado, ele falou assim: quão educativo é a televisão? Toda vez que alguém liga ela na sala, eu pego um livro e vou ler em outro lugar. Eu faço, ela te ajuda. Mas isso é uma verdade. Toda vez que alguém ligar a televisão, você pega um livro, pega a Torá, pega o Pirkei Avot, pega isso e vai estudar. E a televisão vai se tornar educativa para você também. Olha só, a gente está precisando de uma televisão que faça a gente andar mais rápido aí. A gente está na primeira, terceira, mas a gente consegue aí, a gente comenta. Qualquer coisa a gente volta aqui, tá, irmão? A gente combinou aqui de fazer uma hora, não sei se vai dar não, mas bem, vamos lá. Ó, vamos entrar na outra? Vamos, Mishnah 4. Ela diz assim, ó, vou ler desde o início, não, mas diz assim, ó, vou ler a essência da discussão, tá? Seja o teu lar um centro de reunião para os sábios, senta na poeira de seus pés e bebe avidamente as suas palavras. Aí eu vou fazer uma leitura aqui para a gente adentrar. Que condições devem prevalecer antes que alguém possa verdadeiramente adquirir o conhecimento da Torá? Diz Yosef ben Yosef: para começar, uma pessoa precisa, primeiro, criar um lugar fixo onde estudar. Então, ele está falando assim, como você vai adquirir conhecimento da Torá? Primeiro, adquire um lugar fixo para estudar. Folhear um livro enquanto viaja e troca de ônibus ou passa rapidamente de uma sala para outra é inadequado. Uma pessoa precisa de um lugar permanente e regular onde possa se concentrar e verdadeiramente se dedicar ao estudo, né? Eu sempre falo, não se preocupe em você ler quantidade da Bíblia, se preocupe em você, é importante você ler quantidade, mas a essência é você saber estudá-la de fato, que você lê uma folha, mas que aquela folha seja essencial de aprendizado para você, né? Então ele fala, primeiro, cria um lugar de estudo para que você possa se concentrar e verdadeiramente se dedicar ao estudo. E depois ele nos ordena, seja o teu lar um quartel general de estudo, convide amigos com a mesma forma de pensar para que se junte a você, convide aqueles que possam contribuir para os esclarecimentos e que possam ensinar. Torne a sua casa um lugar de reunião para os sábios, um lar para a Torá. Olha que profundo isso, né? Eu falo que a gente tem um problema cultural no nosso país. Um problema cultural de ensinar a nós mesmos a termos a disciplina da leitura, de sentar, bater um bom papo, de discutir a palavra com mente aberta, onde você possa ouvir opiniões diferentes da sua, você chegar a uma conclusão onde você não tinha, aquela pessoa te contribuiu para que você evolua. Então, primeira coisa, cria um lugar de estudo da Torá, todos os dias na tua vida, que você vai ser muito abençoado para adquirir conhecimento, né? Quem não teve a experiência já de participar de algum grupo de estudo bíblico, e experiência terrível essa, minha terrível. Aí, negativa, presta atenção na parte negativa da experiência. A gente reúne, o silêncio, aí fica um climão, tem um orador, alguém faz um estudo da Bíblia, as pessoas ali, às vezes, tentam participar, acabou, quando acabou o estudo, que vai ter o comes e bebes, aí vira um ambiente de alegria, um ambiente em que as pessoas começam a falar lá, um fala mal do outro, critica o Roche, fala mal do serviço. Poxa vida, é o contrário.
É o contrário, é possível fazer, a gente tem que buscar isso. Torne esse ambiente, esse momento do estudo, um ambiente tranquilo. Se necessário for comer lá o salgadinho enquanto você está estudando para quebrar o clima, que faça. Mas se concentre no estudo, né? Se concentre no estudo, conversa sobre aquilo ali, ajuda a participar. O estudo que o Rocha e a gente tem feito aqui, ele veio dessa Mishnah. Em algum momento eu estava relendo, eu fiz um desafio para ele numa porção da Torá no começo do ano, ainda antes da pandemia. Ele está falando, você está morando em Aracruz, eu não conheço ninguém que estuda Torá lá em Aracruz, de repente alguém está vendo aí, pode entrar em contato aí e vem estudar com a gente. Mas o que a gente tem feito nesses dias, aí o Roche aceitou o convite aí, depois deu um tempinho, passou o grosso da pandemia, a gente começou a estudar tem um mês e pouco, tranquilo. Mente tranquila, isso aqui a gente vai batendo papo, aí um vai lembrando de um texto, outro vai lembrando do outro, surge uma dúvida, surge um questionamento, poxa, mas é assim mesmo, não é? Vamos dar uma lida em outro livro, vai conversando e vai lendo junto, aí um lê, o outro lê, e a forma como a gente está tratando com os irmãos aqui, eu repito, um dia, é como se o irmão tivesse sentado aqui com a gente aqui, então eu estou falando isso para incentivar, Rocha, faça isso, irmão. Se você não se sente seguro, senta e fala, vamos ler junto aqui, vamos ler junto, senta e começa a ler a Bíblia com o seu irmão, abre a sua casa e bota alguém, sabe, com os mesmos interesses para estudar com você. Não, eu posso te dizer, irmãos, que isso, a intenção aqui é isso se multiplicar, que isso seja feito em Vitória, que a gente possa, que as pessoas que moram, sei lá, no mesmo município, vão sentar, vão bater papo de Torá, de estudar a Torá, não é palavras frívolas que vou soltar. Não, vamos estudar a Torá, vamos aprender, evoluir. E olha que interessante, que aqui fala assim, cria uma atmosfera, um cenário onde todas as pessoas que ali estão envolvidas possam aprender aquilo, né? Possam vivenciar aquilo, ser contagiado com aquilo. Na semana passada, a Maria Rita, filha do Lucas, eu tenho 9 anos? 9 anos. Ela me fez uma pergunta, tinha feito uma pergunta para o Lucas e para a Camila. Aí ela falou assim, eu vou perguntar para o Francisco. E eu não soube responder, sinceridade. Uma criança de 9 anos fez uma pergunta da Torá que eu não soube responder. Eu falei, filha, tio não sabe te responder essa pergunta. Vamos esperar um tempinho? Ela já tinha me perguntado de tarde. Eu falei, deixa você perguntar isso para o tio Francisco quando ele chegar. Eu falei, eu não sei te responder, porque eu acho que é uma sensibilidade que todos nós temos que ter. Eu não preciso ter a resposta para uma criança de 9 anos, que às vezes fez uma pergunta profunda. Vamos parar, vamos perguntar, lá na frente a gente vai estudar e a gente vai alcançar. E vamos sim, até não vai nos dar um momento de responder ela. Teve outra pergunta que a gente conseguiu responder. Essa vai exigir um pouquinho mais de estudo para a gente. Mas o que eu estou querendo comentar? Feio para a gente poder encerrar e iniciar de novo, se for o caso. Já está contando o tempo? Falta 3 minutos ali. Mas você vê o tempo ali. Só que eu falo pelo tempo da hora. Eu já sofri com esse estragando sem saber o tempo ali. Mas se acabar, a gente volta, tá? Mas o que eu estou querendo dizer isso? A atmosfera da gente estudar faz com que a criança fosse contagiada no sentido de querer perguntar, de querer aprender da Torá. Então, isso vai envolver o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos. Você vai chamar outras pessoas que gostam desse estudo e você vai aumentando e dando oportunidade para que as pessoas aprendam. E ele fala assim, e olha que interessante, ele fala assim, muitos de nós consideram que receber visitas é uma invasão de privacidade. Quantos de nós não queremos criar esse momento aqui? Porque, principalmente as mulheres todas preocupadas aí com o ambiente da casa, limpo, né, apropriado, isso é segundo plano. É lógico que a gente tem que ter uma preocupação de um local adequado para estudar, mas não é esse o intuito. Não deixe de receber alguém para estudar a Torá ou para fazer algo espiritual por essa preocupação. Então, assim, não aceite essa questão de, vai invadir meu espaço. Não, irmãos, vamos aprender a viver mais coletivamente, a estudar coletivamente, isso é muito bom. E ele fala assim, contudo, não pode haver melhor atmosfera com a qual preencher o seu lar e o meu lar do que quando é gerada por uma discussão significativa e erudita pelo estudo da Torá. Que seus filhos e netos estejam em contato com um ambiente desse tipo. Que os seus vizinhos venham a um lar animado pela glória da Torá. A gente estava comentando, tá bom? Agora está contando o tempo. Acho que dá tempo da gente comentar, então 1 minuto e 40. A gente estava comentando aqui que o Otto, filhinho do Lucas de quase 2 anos,
Ele tinha 3 meses que ele não tinha ido na congregação. Quando foi um dia desses, ele estava tocando a música, cantando a música. Sim. Tim, 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 shalom. Ou seja, uma criança que, eu acho que ele teve lá umas 3 ou 4 vezes, assim, muito pouco. Conseguiu absorver a atmosfera do estudo da Torá, de cântico da Torá na sua vida. Então, que você crie essa atmosfera para que você seja abençoado. Os irmãos aqui no YouTube, pode permanecer aí, normal, nós vamos encerrar aqui no Instagram só para voltar novamente, tá bom? Fica aí com a gente. Vai dando uma palhinha mais, né? Então, assim, olha que bacana esse comentário, fala essa atmosfera. Se quisermos, poderemos interpretar assim o significado dessa Mishnah. Onde quer que se congregue os sábios, faça daquele o seu lar. Frequente a sala de estudo, passe o tempo com pessoas intelectualmente ativas. Faça da sala de estudo o teu segundo lar. Então, que você não deixe de usufruir desse ambiente de estudo da Torá, de aprendizado na sua vida, em todo momento, tá? Que você possa usufruir desse tema. E aqui nós vamos entrar aqui, ó, deixa eu só voltar aqui no Instagram, porque senão eu vou iniciar mais um tema aqui sem que os irmãos do Instagram possam participar. Eu acho que está publicando. Tá? Deixa eu iniciar de novo aqui. Não, na lateral, passa lá para a lateral. Acho que é que eu fico meio perdido aqui. Eu sempre fico perdido com... Vai na... Isso. Aqui? Não, é ele mesmo. Fica ali na... Ih, aqui é diferente. Nós vamos conseguir. Novo. Não, nem não. Eu sempre me embolo, gente. Ó, eu prefiro o YouTube porque o YouTube é mais fácil. Eu sempre me perco com isso aqui. Eu também... Nesse mais aqui, não? Não, eu vou achar aqui. Eu achei da primeira vez, eu acho da segunda. Aqui, ó. É aqui mesmo. Esse maisinho aqui. Ótimo. Já conseguimos. Deu um minutinho aí, vamos. Mesmo enquadramento. Esse aqui, eu acho que a gente pode... Se vocês conseguirem entrar. Você já iniciou, né? Uhum. Muito bom. Vamos lá. Ó. A gente vai entrar... Você quer fazer algum comentário sobre a questão de perdi. Só a ideia que eu acho que a gente não pode perder de criar esse ambiente. Até a gente achar um formato, às vezes, bate a cabeça um pouquinho, mas eu digo que é o seguinte, as pessoas têm que estar com um propósito de estudar. As pessoas que estão ali, principalmente os pais da casa, né? Eu trago muito para a realidade nossa aqui, tá aqui. Às vezes está com outras pessoas, assim. É importante que aquele momento seja um momento de estudar e que as pessoas respeitem esse momento. Porque senão fica difícil. Você está querendo estudar e o outro está ali lembrando que o futebol, o outro está lembrando do compromisso de amanhã. Então, é ótimo que tenha conversas paralelas. Isso tem a ver desde que aquelas conversas de estudo. Desde que aquelas conversas paralelas sejam em torno daquilo ali. Porque algum comentário em cima do texto que está sendo estudado, da Torá, ele vai ser. Então, ter um ambiente, ter um local e, acima de tudo, nós temos um momento. O momento é esse. Se a gente vai comer durante esse momento porque deu fome, mas coma conversando sobre aquilo. Né? E aí deixa eu voltar. Por que a experiência, eu falei, era terrível? É porque eu via, né, a experiência de alguns grupos de estudos que a gente já participou. Porque hoje eu olho e falo assim, aquilo não era um ambiente de estudo, aquilo era um local de proliferação de Lashon Hará. Falar mal. Lashon quer dizer língua, tá? Hará mal, falar mal. Você fazia um estudo ali de 40 minutos, meia hora, pedindo a Deus para que eu acabar logo, porque estava uma atmosfera pesada, e depois você comigo começava a falar mal dos outros. Disseminava. Não faz sentido isso daí. Bom. E aqui diz assim, senta na poeira dos seus pés, né? Porque lá o centro da discussão, lembra? Que seja o teu lar um centro de reunião para os sábios, senta na poeira dos seus pés. Então, é o segundo tema. O que significa isso? Sentar na poeira dos pés quer dizer que você está absorvendo, irmãos, o sentido tenha referência de pessoas que tenham esses princípios e a evolução de aprender a Torá no seu cotidiano. Então, eu penso,
A gente conhece muito aquele versículo que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O inverso também é verdadeiro. As boas companhias corrompem os maus costumes. E faz com que os bons costumes sejam ratificados. Então, sentar na poeira dos pés, qual que é o sentido aqui? O rabino, quando ele ia ensinar no período de Yeshua, não é habitual de hoje, mas como era no período da sua época, ele sentava. E os seus pés, o fundo dos seus pés ficava à mostra das pessoas, né, que cruzavam os pés, era uma forma, e seus alunos estavam de pé. Sentar aos pés, sentar na poeira dos seus pés, veja aquela pessoa sábia, e senta, pare para ouvi-la, pare para aprender da Torá, não é sentar só de ficar ouvindo essa filosofia que virou um senso comum aí, de mistura de ateísmo, mistura de uma crença... mas que não tem em si o temor do céu. Não tem falta um ingrediente importante, o temor fundamental, do céu. Fundamental. Então, não busque esse tipo de filosofia. Busque a sabedoria que verdadeiramente está pautada pela Torá, que tem esses princípios. Então, sentar na poeira é você absorver essa atmosfera, né? A poeira ela não levanta e você vai recebendo aquela poeira que foi levantada. Então, o sentido é esse, que a sabedoria que foi ali transmitida faça parte da sua vida e você possa usufruir sempre daquilo. Oxe, e de novo, essa questão da companhia, às vezes a gente vai pagar um preço de solidão, tá? Às vezes você vai pagar um preço por não participar de algumas comemorações dos seus colegas de escola, você vai pagar algum preço por não participar das redes sociais de alguns colegas do trabalho, porque os valores ali cultuados não são seus valores. Você vai perder algumas amizades, algumas pessoas não vão querer se aproximar de você. É aquela linha, né, da gente entender até onde o meu valor não pode ser quebrado. O Hafetz Haim fala muito sobre a questão do Lashon Hará, eu gosto muito de estudar algumas coisas que ele escreveu. Ele fala exatamente isso, quando você se policia e começa a ouvir Lashon Hará e fala, não fala disso comigo, não. Aos poucos, essas pessoas de fato vão parar de falar com você. Não se doa por isso. Se uma pessoa só quer se aproximar de você para cultuar, né, para falar de coisas que não te edificam, é bom que você perca essa amizade. Não lamente por isso. Não lamente por isso. Cuidado, não é ser soberbo. Não é não ter paciência. Não é não amar ao próximo. Não socializar. Não é não socializar. Não é viver uma vida de ermitão. Não é isso. Não é isso. Mas o que depender de você, procure se associar com pessoas que vão te levar para cima, porque pessoas que te levam para baixo vão te levar para baixo. Vão te levar para o buraco. Eu conto essa experiência, Lucas, que aconteceu comigo, né? E é um filtro que você tem que fazer, né? Eu trabalho numa instituição, não vou aqui citar o nome dela, que não compete. E eu sou gestor de uma área, né? E a gente tinha uma reunião em São Paulo. Eu contei isso para a congregação algumas vezes. E lá tinha um momento de confraternização que estávamos, e logo depois seria um show de uma cantora muito famosa aí no secular, né? E não tem problema nenhum falar o nome dela, Ivete Sangalo. Era o show dela. Quando começou o show, aquela barulheira, eu estava ali para conversar com as pessoas, bater um papo, dialogar. Quando começou o show, aquela barulheira toda, grande, eu comecei e falei, pessoal, tchau, deixa eu ir embora e para cá. Deixa eu ir embora para o hotel. A pessoa falou assim, já vai o Francisco antissocial. Aí eu olhei para aquela pessoa com toda a educação e eu falei assim, minha irmã na forma de falar, né? Pessoa tal, você está aqui por causa daquela cantora. Eu estou aqui por sua causa. Eu estou aqui por meus colegas. Então, assim, eu não sou antissocial. Eu vim aqui por causa de vocês. Você veio por causa dela. Então, assim, o sentido é esse. Tem um negócio da linha, você está ali socialmente, você está ali respeitando aquele ambiente. Mas chega um momento que aquilo ali não faz parte de você. Então, a gente precisa entender esse filtro sempre, né? E esse é o caminho. E aqui vale para vários aspectos da nossa vida, quando a gente olha aqui de sentar e aprender desses ensinamentos, de evoluir, de buscar, que você a todo momento venha usufruir desse ambiente congregacional, esse ambiente também faz parte de sentar. Não estou falando que nós somos sábios no sentido, vou estar ali pela sabedoria. Mas você está junto de pessoas que estão buscando a mesma coisa que você está buscando. E a gente precisa compreender que
Vai ter um momento que você vai ter que dissociar essas características que são fora desses princípios. As minhas amizades de hoje não são as mesmas de quando eu não tinha um compromisso com Deus. E isso a gente vai ter que passar, irmãos. Não quer dizer que você não vai deixar de amar essas pessoas, de ajudá-las, mas a gente vai aprender a precisar fazer esse filtro, né? Mas eu insisto, não se doa muito se você tiver que perder algumas amizades, hipótese alguma. Eu sou o santarrão aqui, eu sou o santo, eu não misturo com essas pessoas pecadoras que vão para o inferno. Não é isso, hipótese alguma. É o lado contrário. Não é buscar se dissociar dessas pessoas, é o contrário. Passe a buscar se associar com pessoas que você percebe assim, poxa, essa pessoa tende a me acrescentar. Eu não estou aqui buscando afeto, eu não estou aqui buscando ser aceito por um grupo apenas. Eu estou buscando me associar com pessoas que vão me ajudar a evoluir. Automaticamente, isso vai acabar afastando de você pessoas que estão tentando te puxar para baixo, tá? E impedir que você evolua. E olha que interessante a gente observar que quando você toma esse posicionamento, quando essas pessoas que talvez estão te pensando em jogar para baixo, elas precisam de ajuda, quando você se posiciona, elas buscam você. Isso. Elas buscam você com uma reverência. Poxa, eu estou passando um problema espiritual, eu estou com um problema na minha família, eu estou com uma doença, uma depressão. Quem é a pessoa que eu vou buscar ajuda? É você que vai ser aquela pessoa que vai ajudar a levantar. A oportunidade de cumprir o mandamento. Sim. Pelo temor do céu. Pelo temor do céu. Mas só porque ela te tomou por uma referência em algum momento daquilo de bom que você está buscando. Olha que linda essa frase aqui, esse parágrafo. Com efeito, no mínimo, a atmosfera em si mesma é valiosa. Ele está falando do ambiente de nós estudarmos, né? De você sentar junto com o sábio. Aí ele fala, talvez, o que ele está querendo dizer? Que às vezes você senta com o sábio e você não vai entender nada, mas só de você estar ali, você está recebendo aquele benefício. Alguma coisinha, você está recebendo. Parece um pouquinho. Tá, e você vai receber. Diz assim, com efeito, no mínimo, a atmosfera em si já é valiosa. Mesmo se não entendermos todo o conteúdo intelectual da discussão, a experiência de ter estado presente em tal companhia é em si mesmo estimulante. Se um homem, essa analogia aqui é fundamental. Se um homem entra numa loja de perfumes, ele não precisa comprar nada. Se ele ficar o tempo suficiente, alguma coisa da fragrância se depositará sobre ele. Assim também ocorre se você estiver habituado a um local de estudo. Mesmo que você não domine todos os ensinamentos ali estudados, fica sabendo que você automaticamente tornará parte de você aquele estudo. Lembra? Os dois lados são verdadeiros, tanto como isso é uma verdade, quanto é uma verdade também quando você entra num restaurante com cheiro de comida, você sai lá com o cheiro da comida. E aqui... Vai num lixão... Ruim, né? Você vai sair com o cheiro do cheiro ruim. Então, é a mesma situação, né? É um chiqueiro que você vai sair com o cheiro. É a mesma situação. E aí, eu acho que a gente pode... Finalzinho, o finalzinho dela. E bebe avidamente as suas palavras. O desejo de aprender, uma sede ávida por conhecimento, é um ingrediente fundamental para quem quer aprender a Torá. Quando ele fala assim, bebe avidamente as suas palavras, é aquilo que você falou, que a sua discussão, que o momento que você está fazendo a reunião não seja para outros assuntos, mas que seja, de fato, como resultado, o aprendizado e a evolução desses princípios de Deus. Então, que você possa beber de forma ávida esse ensinamento. Não sei se você vai findar ou vai entrar na outra aqui. Deixa eu ler um último parágrafo, então, aqui. Alguém que tem estudado a Torá e experimentado a aquisição criativa fica mais sensível ao valor do tempo e, correspondentemente, à tragédia de desperdiçá-lo. Então, quem estudou a Torá, quem se dedica um pouco a estudar a Torá, experimenta isso, ele fica mais desejoso, ele se preocupa mais com o tempo que ele está perdendo ou não. Aquele que nunca criou e nunca estudou, nunca se preocupa com a perda do tempo. Então, quando a gente... eu brinco aqui com os irmãos, com essa frase que eu citei, a televisão é um ambiente de adquirir conhecimento. Toda vez que alguém liga, eu pego um livro e vou ler. Às vezes parece tão distante da gente, mas vamos retomar isso daí. Ele deu sono, dorme, quando você acordar, você pega e lê de novo. Se preocupe em buscar esse conhecimento. Algum tempo, você vai criar um desejo, que você vai ver que isso não é forçado.
Você vai se preocupar com esse tempo perdido, falando, poxa, vai ter que fazer tal coisa. Poderia fazer algo que evolui mais, evoluindo. Né? Não por uma obrigação, tá? Isso é um desejo que, com o tempo, isso vem de dentro. E eu imagino, porque eu leio alguns exemplos, que isso não tem idade para começar. Eu não posso falar de cadeira, porque eu ainda sou novo, não fiz nem 40 anos ainda, mas eu leio exemplo de pessoas que começaram a estudar com 40, com 50, com 60 anos, e conseguiram adquirir um bom hábito de adquirir conhecimento da Torá, inclusive Hillel, Akiva, né? Vários rabinos aí começaram a estudar depois de longa data, e aprenderam. E profundamente. Akiva, se eu não me engano, foi depois dos 40. Você citou os 40 e pouco anos. Olha que interessante, irmãos. Agora, a gente vai entrar no quinto? Eu não sei, porque assim... Não sei, encerrar? Eu acho que pode encerrar. Eu vou encerrar. Continua, gente, para a próxima. Mas é porque o tema, irmãos, é tão profundo, eu acho que aqui a gente poderia brincar. Olha o outro tema. Esteja a tua casa sempre plenamente aberta e acolhedora, e sejam nela os pobres parte de sua própria família. Não mantenha as conversas frívolas com a tua mulher, e com mais razão ainda com a mulher do teu próximo, pois quem se entretém em conversas frívolas com a mulher atrai... Frívolas como que a gente pode distinguir assim? Fúteis, que não tem... Mas ela vai além de ser fúteis também, que ela denigra a você como casal, a vocês como casal e também a outros, né? Também nesse sentido. E atrai para si o mal, descuida do estudo da Torá e acaba por herdar o Guerrinon aqui, que seria... mais de hora pra gente falar não dá para entrar, não. Então, assim, no próxima quarta-feira, esteja com a gente, que o Eterno possa abençoar a sua vida, que Ele estenda as suas brahuts, a sua paz, a sua alegria no seu coração, e a gente vai continuar aí estudando e compartilhando com vocês na próxima quarta-feira. Obrigado, tá? Obrigado pela presença de vocês, é um estudo mesmo, que a bênção do Eterno possa estar na sua vida, lá na Tove aí para todos. Obrigado por vocês participarem, e que a gente possa aprender assim devagarzinho. Às vezes estou vendo que vocês estão perguntando um pouco, tá? Comentem mais aqui, pergunte alguma coisa, faz algum comentário de algo que você leu. Encare esse momento como se você estivesse sentado na mesa com a gente, que a gente vai... Aqui, ó, o nome do livro, algumas pessoas já me perguntaram, você consegue encontrar lá no Sefer, tem outras livrarias também que tem. Então, se você quiser adquirir, é bom, faça a leitura aí junto com a gente, e a gente vai discutindo aí. Semana que vem, na próxima semana. Às 5 e às 6, eu acho que só vai às 5. Mas... Fique tranquilo que falta isso aqui para a gente estudar ainda. Ó. Se Deus quiser, no ano de 5.782, ele termina. Tá bom? Amém? Shalom para todos. Shalom. Aqui mesmo, só aperta aqui. Acho que sim. Aqui é o touchscreen? Isso. Achei que era touchscreen.